Fala galera, mais uma aula aqui de localização industrial, polarização e regionalização. Vamos dar sequência agora falando aqui. Outro aspecto da macrolocalização da indústria é a disponibilidade e custos da mão de obra. Esses aspectos eles são relevantes principalmente quando há uma especificidade da força de trabalho disponível, ou seja, é difícil contratar uma pessoa para trabalhar na minha empresa, porque exige um grau de treinamento ou existe um grau de qualificação mínima necessário para atuar naquela área. Ou também, né, por consequência, também acontece isso, há custos incorridos na sua contratação, ou seja, é difícil contratar mão de obra também por fatores que não são ligados somente à capacidade intelectual da pessoa e de aprendizado. Ou seja, quando tem dificuldades de legislação ou empecilhos trabalhistas, né, que prejudicam a atuação em determinado mercado, né? Isso não é uma regra imutável, mas isso pode acontecer. As características relevantes, então, para a questão da disponibilidade e custos da mão de obra estão relacionados ali à escolaridade formal e o treinamento que as pessoas da população que está disponível para trabalhar tem. A distribuição etária, né? Se tem pessoas muito idosas, se tem pessoas muito jovens, isso vai influenciar também o lugar que a empresa vai se estabelecer, porque de repente ela precisa de um público mais específico para contratação. Também isso acontece com distribuição de gênero. Tem determinados mercados que tendem a contratar mais pessoas do sexo masculino, outros mais pessoas do sexo feminino. Valores culturais também têm que ser levados em consideração, né? Inclusive para saber se naquela cultura, por exemplo, as pessoas podem usufruir daqueles produtos, se elas podem trabalhar daquele jeito que as regras da empresa vão determinar. Então, isso tem que ser levado em consideração. E também a questão dos salários, né? O salário, inclusive, tem aqui uma certa dicotomia que centros urbanos eles tendem a ter mais mão de obra, mas, por outro lado, eles têm níveis de salários mais elevados. Ao contrário de de lugares que são mais afastados de centros urbanos, que tendem a ter salários mais baratos, mas também tem uma menor oferta de mão de obra, né? Então, não sei se seria dicotomia o melhor nome, mas talvez uma contradição ali, né? Ou não, contradição não também. Acho que seria mais um balanceamento ali dos mercados em relação às suas populações. Então, a empresa tem que fazer uma análise para ver o que vai pesar mais ali no seu resultado final. Também está relacionado a isso que quanto mais orientada para a mão de obra for o tipo de indústria, né, ou seja, houver uma relação menor de capital em relação ao trabalho, e quanto maior o nível de qualificação requerido no processo de produção, tanto maior a relevância terá desse fator na decisão da localização. Ou seja, se o meu trabalho é intensivo em capital, pode ser que eu leve menos em consideração o custo de mão de obra para definir o local que vai atuar a minha empresa. Agora, se a minha empresa é intensiva em mão de obra, ou seja, em trabalho, né, se eu dependo muito menos de máquinas, equipamentos e softwares do que eu dependo de pessoas, aí a questão da disponibilidade de custo de mão de obra elas são mais relevantes. Então, isso envolve dizer também que existe uma existência ali de núcleos residenciais, redes de transporte, existência de demais serviços, né, e todos os exemplos que estão aí, eles são determinantes porque se de repente eu vou construir uma empresa em uma cidade que não tem esses recursos essenciais, eu posso ter dificuldades, inclusive, de atrair mão de obra para aquele lugar, ou eu vou ter que construir uma vila de trabalhadores, como acontece em muitas ocasiões, porque a pessoa, ela vai trabalhar lá, mas ela é muito longe da cidade dela. Aí ela não tem condição de ter um lugar para comer, não tem uma condição de ter um lugar para colocar os filhos para estudar, não tem condição de ter ali uma internet, por exemplo, água, luz, né? Então a empresa tem que, às vezes, criar uma cidade para fornecer mão de obra para ela mesma.
né? Isso acaba aumentando consideravelmente o custo ali da mão de obra e, por consequência, ela se torna mais relevante. Então, de nada adiantará para uma indústria de precisão, por exemplo, querer profissionais altamente qualificados se a localização está próxima a um centro que a mão de obra não é abundante, né? Porém, e tem a baixa qualificação. Por sua vez, uma indústria com baixo nível de automação e que demanda grandes contingentes humanos tenderá a ser mais atraída para a periferia das concentrações urbanas, nas proximidades de subúrbios residenciais onde é farta a mão de obra de trabalhadores. Então, essa questão ali de especificidade do trabalho e questão de condições em que as pessoas moram é muito importante nesse aspecto aí de disponibilidade de mão de obra, né, e dos custos. Outro fator relevante à macrolocalização da indústria é o custo da terra. É relevante principalmente para plantas maiores, né, onde a empresa depende de um espaço grande fisicamente mesmo para operar. O valor da terra maior da proximidade com os centros urbanos, ou seja, porque tem menos disponibilidades, mas porém tem ali uma disponibilidade de maior infraestrutura e de serviços complementares, né? Menos disponibilidade, ou seja, quer dizer que existem menos terras que são exploradas, que estão disponíveis para serem exploradas entre grandes centros, né? Por consequência, porque as pessoas, né, as empresas já são atraídas para trabalhar naqueles lugares. O que acontece muitas vezes é a questão da verticalização da planta, onde uma empresa, em vez de ela fazer uma planta corrida, ela começa a fazer prédios e construir a sua planta verticalmente, para daí otimizar o espaço perto de grandes centros e aproveitar o serviço de infraestruturas, né, e os serviços complementares ali. A questão do transporte, da distribuição pode reduzir custos quando as empresas estão nas regiões urbanas periféricas, né? Por isso que, por exemplo, muitos centros de distribuição de logística aí de sites que vendem na internet, eles ficam na periferia das cidades ali, porque eles pagam um aluguel mais barato, eles têm mais facilidade de acesso a rodovias, né, e outros meios de distribuir mais fácil seus produtos. Estão incluídos também os ônus da propriedade, que se refletem nos impostos de transmissão, impostos territoriais e outros tipos de tributos que vão incidir ali no valor da terra. Outro aspecto importante é a questão da disponibilidade de energia, né? A existência de energia em suas diversas formas, ou mesmo a potencialidade de recursos naturais a serem explorados, né? Como queda de água, carvão e etc., que a empresa possa até construir alguma coisa para gerar sua própria energia, né? Isso tudo é levado em consideração nesse aspecto da macrolocalização, bem como o custo unitário, né? Que é um fator decisivo para a localização de indústrias específicas e em que esse elemento ele pesa consideravelmente no custo final do produto. Também a respeito desse assunto, em áreas em que a falta do fornecimento de energia pelo setor público pode ser considerada, são levados em conta os custos de investimentos e de amortização em sistemas próprios de geração de energia, transmissão e transformação e armazenamento necessários. Então, assim, quando não tem um lugar ali que a empresa vai atender a sua demanda por energia, ela tem que realmente ter as condições básicas ali para construir as formas de captação de energia e também de distribuir para suas máquinas e para seus equipamentos. Por outro lado, ainda é um fator relevante para o processo produtivo a confiabilidade no fornecimento de energia em indústrias que não possam estar sujeitas a cortes imprevistos no seu suprimento, o que acarretaria na implementação de sistemas de emergência para a geração própria e que oneram substancialmente os custos de produção. É o exemplo de empresas, por exemplo, que trabalham com produtos refrigerados, empresas que trabalham com produtos que são perecíveis de modo geral, empresas que trabalham com coisas relacionadas à saúde que não pode desligar. Então, isso tudo
acarreta num ônus ali para a operação da empresa quando o serviço público ele não fornece o serviço ou fornece com uma qualidade ruim. Outro aspecto importante aqui é a questão do suprimento das matérias-primas. As condições de utilização em grande escala ou em caráter perecível ou de fragilidade de certas matérias-primas constituem fatores influentes na decisão locacional das indústrias selecionadas. E nesse sentido, a perecividade do produto é determinante, ou seja, o quanto o produto ele é perecível, né? Vejam que isso também está relacionado à questão ali da energia, né? Porque tudo vai influenciar ali na qualidade final do produto se ele não foi conservado da melhor maneira possível. Então, em muitos casos, a movimentação da matéria-prima a longas distâncias, em bruto tamanho ali, sem um tratamento prévio, pode tornar inviável a escolha de uma localização longínqua. Um bom exemplo são indústrias rurais de beneficiamento de certos produtos agrícolas que serão atraídas para locais próximos à produção da matéria-prima. Por outro lado, no caso de matérias-primas não perecíveis e que admitam o transporte por longas distâncias ou de longa duração, os custos de transporte, conforme foram especificados aí, eles vão ter um peso menos relevante na escolha locacional. No caso específico de indústria de extração mineral, quanto maior for a relação volume de matéria-prima frente ao volume do produto beneficiado, maior será a justificativa do estabelecimento das indústrias nas proximidades das jazidas já existentes, quando é reduzido o tamanho da movimentação dos detritos resultantes do beneficiamento dos minérios. Então, tudo isso tem uma relação ali com o tipo de produto que está sendo abordado em cada setor. Disponibilidade de água é um fator importantíssimo também, que não só os trabalhadores tomam água, mas a indústria como um todo ela utiliza muita água, né? Diversas fábricas elas usam vários litros de água aí para produzir o seu produto final. E aí nessa tabelinha a gente tem alguns exemplos, né, dos produtos, a quantidade produzida e o quanto de água que vai para produzir uma quantidade ali dos produtos relacionados. Então, o consumo de água por unidade produzida em uma indústria vai permitir ele mensurar a importância desse fator na localização da planta. Então, se eu uso pouca água, eu levo um peso relativamente menor nesse fator aí para decidir a localização da minha empresa. Já se eu usar muita água, né, eu vou ter que me localizar, né, eu vou ter que colocar isso aí na conta ali das minhas escolhas. E são incluídos também nesses cálculos sobre os custos da água e os custos de captação, o custo de transporte, o custo de armazenamento, de tratamento e ainda de restituição ao meio ambiente, ou seja, ele tem que tratar aquela água para não aparecer aqueles peixes com 3 olhos lá que aparece nos Simpsons, né? Para colocar ali no padrão da legislação e não tomar uma multa ali do IBAMA. E mesmo para contaminar o ambiente, que vai contaminar as pessoas também e vai acabar contaminando os próprios trabalhadores. Outro fator importante é a macrolocalização da indústria, é a questão da eliminação de resíduos. A industrialização acelerada de uma região implica um nível crescente de poluição ambiental ocasionado pela eliminação de resíduos industriais. E esses resíduos podem ser ali sólidos, gasosos ou ainda líquidos, né, sejam ali em áreas de desmate, povoados ou em áreas ribeirinhas de montante, centros e situados a montante de centros populacionais, né, que servem daqueles cursos de água. Então, é importantíssimo a empresa pensar na questão da eliminação de resíduos, né? Hoje em dia a gente tem uma discussão muito extensa em relação ao papel ambiental das empresas, né? Vejam que em alguns capítulos ali a gente já estava falando da questão ambiental, introduzida ela no porquê que a empresa muitas vezes não maximiza o lucro da sua empresa, né, por conta de questões também que ferem ali a legislação ambiental, e não só a questão de legislação, mas também como o mundo vê essa empresa, né, a sustentabilidade dessa empresa. Porque se a empresa deteriora o seu meio ambiente ali, ela pode perder contratos, por exemplo, de exportação com países que têm acordos
né, de manutenção do clima, né, de transformação ali do clima em condições melhores. E a eliminação de resíduos tende a ser controlada através da legislação, que implica multas pela sua não observância, ou na exigência de instalações de dispositivos antipoluidores nas plantas, né, que onera proporcionalmente os custos de produção ali. Dispositivos fiscais e financeiros, eles são importantes, principalmente aparece ali quando a gente entra na parte de incentivos governamentais, né? Aparece ali o governo colocando ali ferramentas fiscais e de financiamento que acabam dando incentivos para as empresas atuar em determinado lugar, que vai gerar ali um desenvolvimento econômico proporcional na sequência, então isso acaba sendo mais importante nesse negócio, né? Principalmente quando o capital privado ele precisa desse incentivo para tornar a atividade ali lucrativa em determinada localização. A iniciativa privada também pode oferecer essas motivações financeiras para as indústrias se dirigirem em determinado local, como, por exemplo, a associação do capital da empresa e o fornecimento de crédito em condições vantajosas. Por exemplo, se a Sadia quer produzir os seus chicken nuggets aí na região de Campo Mourão, eles podem dar crédito ou fazer incentivos, né, dar terras ou dar qualquer outro tipo de fator de produção para aqueles produtores que desejam produzir a matéria-prima do seu produto ali próximo à planta da Sadia, né? Então, isso é um meio de fazer um incentivo onde que é mais barato para a empresa dar esse incentivo para os produtores das suas matérias-primas do que realmente atuar de forma hierárquica naquela área, ou seja, internalizar a produção desse frango ou mesmo contratar de regiões mais longínquas. Outro aspecto importante é que, no entanto, a duração desses estímulos, tanto públicos quanto privados, ela deve ser levada em conta, pois a brusca supressão dos mesmos pode eliminar vantagens iniciais de localização na região, afetando assim o equilíbrio operacional da empresa. Então, assim, se vai ter algum tipo de incentivo, tem que ver o quanto dura esse incentivo para não ser pego de surpresa e de repente a empresa mudar o seu ponto de equilíbrio ou seus indicadores financeiros por conta dessas vantagens iniciais, dado esses dispositivos fiscais e financeiros. Economias de aglomeração. E aqui eu quero um pouco mais de atenção aqui, porque essa é a parte mais importante aí, ou uma das, né, mais importantes aí desse capítulo todo, né? A economia de aglomeração, ela é muito comum quando a gente, por exemplo, vai buscar um determinado segmento que está localizado na mesma região. Por exemplo, eu gosto de artigos de música. Então, aqui na minha cidade, eu vou ali no centro e a maioria das lojas de música está localizada na mesma região. Quando eu vou comprar, por exemplo, roupas, né? A maioria das lojas de roupas está nos mesmos lugares ali, né? Porque elas entendem que o cliente, quando ele já vai fazer essa pesquisa e já vai até o lugar, né? É mais fácil ele comparar os concorrentes e aproveitar ali as oportunidades que já estão ali, né? Então facilita nesse sentido, mas de forma geral, as vantagens representadas pela redução de custo de implementação e operacionalização das plantas industriais, que advém da existência no local de uma infraestrutura de serviços públicos e privados em forma de transportes, comunicações, suprimentos de energia ou atividades financeiras, comerciais, de assessoria, de manutenção e outras, constituem ali as chamadas economias de aglomeração. A localização industrial em tais áreas, de modo geral, implica uma concentração de uma série de indústrias, tendo em vista que os recursos concentrados visam a extrair o máximo rendimento ou, alternativamente, a pulverização dos investimentos em infraestrutura, né? Ou seja, como eles estão ali tudo juntinho, é melhor do que eles estarem pulverizados em várias áreas. A administração pública, com esse intuito, ela pode criar distritos industriais através da da atração de indústria, né, seja por legislação específica ou por subsídios e isenções vantajosas.
Então, assim, de certa maneira, é uma forma dela colocar ali várias empresas que estão relacionadas à mesma indústria numa mesma localização, para aproveitar ali economias de escala e entre outras coisas, né? Mas a gente pode ver isso na parte comercial também, né? E é importante ressaltar que essa parte aí, especificamente de economia de aglomeração, ela é muito falada pelo Alfred Marshall, né, nos Princípios da Economia, que é o maior expoente ali da escola neoclássica, né, uma parte muito boa do livro, inclusive, é a hora que ele fala dessas economias de aglomeração, né, onde você vê todos os concorrentes fornecendo produtos em um determinado lugar, e aí você vai querer, se eu vou montar uma empresa daquele setor, eu vou querer, pô, competir com os caras lá onde eles estão, né, primeiramente, né, porque algumas vantagens estão implícitas ali naquela região. E a criação de economias de aglomeração e a atração de indústria para um determinado local podem ocorrer independentemente do planejamento governamental específico, né? Existe ali a questão de economias de escalas, que são obtidas com a produção de certos componentes ou produtos industriais intermediários, que são comuns a várias indústrias da região e que acarretam em maior intensidade de demanda para essas indústrias ali localizadas. É o caso, aí um exemplo da indústria de autopeças, né, que se concentram junto às montadoras de veículos, né, porque ela já sabe ali que boa parte do seu consumidor vai estar ali perto dessas indústrias. Né, a gente pode dar o exemplo de vestuário ali, aqui mesmo em Maringá ou mesmo em Cianorte ali, vocês podem ver que tem várias fábricas que compõem a mesma indústria, né, que estão todas no mesmo setor e estão ali por vantagens competitivas, né, por economias de escala, entre outros, né. E nesse sentido, a economia de aglomeração deve incluir serviços sociais que atendam a população para que lá se dirige, com a criação de núcleos habitacionais, serviços de ensino, saúde e outros equipamentos comunitários. Então, assim, a base social também importa, mas é o conjunto de tudo que vai auxiliar a economia de aglomeração ser um fator mais determinante na parte da macrolocalização da indústria. A aglomeração de indústrias nesses locais oferece vantagens e desvantagens também do ponto de vista da segurança. Na parte das vantagens, a gente tem ali os dispositivos comunitários de segurança, como bombeiro, policiamento, entre outras coisas. Já as desvantagens são os riscos de propagação de determinados sinistros industriais de indústrias vizinhas, bem como elevação de custos como decorrência da competição salarial. E às vezes todo mundo já está muito empregado ali, a taxa de desemprego naquela região está muito baixa e a especificidade da mão de obra é alta, então pode acontecer essa questão de salários serem maiores na região. Em períodos de carência também a mão de obra em níveis específicos de qualificação, né, ou como está no final desse parágrafo aí, é também exatamente parte desse diagnóstico de competição salarial que faz o salário aumentar. E também existe a questão das deseconomias de aglomeração, que acontece quando o congestionamento de certos serviços, a elevação dos custos da terra ou a alta concentração de agentes poluentes oneram os custos de implementação e de operacionalização da empresa. Então, nesse sentido, nem sempre a localização industrial em centros intensamente concentrados é a escolha mais vantajosa. Então, depende de cada caso para que isso seja realmente relevante. Que em existência de regiões específicas vão determinar a localização da indústria cuja demanda é afetada consideravelmente por esses fatores. Trata-se de elementos de caráter subjetivo que influenciam os processos produtivos ou de distribuição dos produtos. Normalmente a gente vê isso aí quando a gente está relacionando ali um produto que tem uma especificidade da mão de obra muito elevada, que muitas vezes são produtos artesanais e que tem algumas características ali relacionadas à sua produção que são, vamos dizer assim, peculiares, né? Como pode ser ali a tradição ou segredos de família, inferindo na produção de determinados produtos, particularmente alguns bens de luxo, também são importantes. Algumas indústrias comestíveis ou de bebidas, como vinhos de certa região, né? Um queijo que vem de um determinado lugar, né, isso faz com que a macro-região seja influenciada. Às vezes o clima também é importante,
Por exemplo, eu sei que lá em determinado lugar de Portugal o clima é favorável para vinhedos. Então eu sei que o vinho lá vai ser muito bom, né? O azeite vai ser bom. Tem coisas assim que são relacionadas quando esse fator é levado em consideração. E também produtos de conteúdo artístico com valor comercial, né? Por exemplo, porcelana de Limoges, né? O cristal da Boêmia, e tem mais uns outros casos aí que a gente pode levar em consideração, né? De tipo, o lugar onde ele foi feito agrega valor ao produto, né? Então isso pode ser um dos elementos intangíveis que tem que ser levado em consideração na macrolocalização da indústria. E nesses casos, prevalece o elevado valor unitário da produção face à alta especialização da mão de obra como atração para a localização, sobrepujando outros atrativos locacionais, técnicos e econômicos diante dos requisitos comunitários demandados. Entre várias alternativas possíveis de localização, a escolha deverá recair sobre aquela que implicar menor relação custo-benefício, quando considerados conjuntamente todos os fatores locacionais, né? Isso já para fazer um resuminho aí para fechar essa primeira parte. A melhor combinação dos recursos naturais, humanos e forças locacionais existentes para cada produto específico caracteriza as vantagens de determinada região, ou seja, torna mais adequada a implementação da indústria comparativamente a outro local. No entanto, ainda cabe destacar que existem determinadas indústrias que não possuem fortes preferências locacionais, e outro tipo de orientação está surgindo à medida que as indústrias com tecnologia altamente sofisticada são criadas. Nessas últimas indústrias, tais como as de pesquisa ou de eletrônicas, a necessidade de técnicos altamente especializados se sobrepõe aos demais fatores atrativos de localização, e nesse caso, as condições climáticas e culturais ou serviços de lazer e outras amenidades demandadas por esses técnicos exercem maior peso na escolha locacional, ou seja, o cara querer ter uma vida boa perto de onde que ele trabalha pode influenciar na contratação ou no salário desse pessoal e, por consequência, onde a empresa irá se localizar. E ainda vale ressaltar que, embora a análise sobre a escolha locacional seja feita considerando-se o investimento ao longo prazo, as tendências de custo-benefício no decorrer desse período estão constantemente em transformação. Isso se dá pelo fato de que os sistemas de transporte e as vias de acesso estão sendo constantemente aperfeiçoados, e observa-se uma tendência ao barateamento dos seus custos e a maior eficiência tanto em termos de tempo quanto em termos de embarque e desembarque. Por outro lado, o processo de produção, face às mudanças tecnológicas, tendem a se tornar mais eficientes, requerendo menor quantidade de matérias-primas por unidade de produto, ou ainda a necessidade de diferentes tipos de matéria-prima para o mesmo produto. Então, a demanda por matéria-prima ela pode mudar ao longo da história da empresa, né? Isso pode ser levado em consideração quando a empresa decidir se manter ou mudar de lugar. E, finalmente, o produto em si pode ser aperfeiçoado de modo a se tornar mais acessível ao mercado ou a diferentes mercados que anteriormente não tinham possibilidade de consumi-lo. Então é isso, galera. Essa é a primeira parte aqui dessa parte de economia localizacional. E a gente continua na próxima aula aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.